Voltamos com Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para que você conheça toda a linha de produtos, que é o www.segmagem.com.br. Bem, e voltamos aqui com meu mestre, né? Tenho a grande honra de apresentá-los a você aqui nessa entrevista gostosa. Rubens, prazer imenso, né? E saibam que eu estou muito emocionada e peço desculpas, porque com certeza hoje é meu presente e estou muito feliz. Eu precisava dar esse depoimento, né? Porque dificilmente eu falo alguma coisa. Rubens, eu quero te falar uma coisa. Quando nós lemos esses livros, nós temos uma percepção dos nossos lados, né? E as pessoas têm muito medo da morte. Quando ele se depara diante da putrefação, que é aquele estado que nós passamos no cemitério e tal, como que você sentiu ao escrever sobre isto? Bom, para mim, que estava psicografando, e devo ressaltar isso, quando a gente psicografa, não sei explicar direito como acontece isso, mas dá a impressão que a gente está no meio da cena, tá? Tá. Não está visualizando, não está vendo, mas está sentindo. Então, foi algo assim que quando eu estava psicografando, mexeu com o meu íntimo, devido à descrição nua e crua do sofrimento do espírito, devido a toda a sua queda, sua regressão consciencial, e ele já não está mais encarnado, e sentir-se no corpo, e sentir o corpo sendo carcomido ali por larvas astrais, no espírito, e por vermes mesmo no plano material. Certo. E eu já tive relatos de vários espíritos que o sofrimento é terrível, mas é em função dos erros cometidos aqui no plano material. Sim. Então, escrever sobre isso aí foi um pouco chocante. E, geralmente, os espíritos, eles passam por esse estágio, só alguns se recordam? O que a maioria dos guardiões informam? Veja, eu tenho vários títulos de guardiões. Sim. Cada um com uma história muito forte, muito esclarecedora, todas elas envolvendo um pouco os mistérios divinos, dos quais eles são manifestadores. E, nesse caso do Guardião da Meia-Noite, após ele não sabia, que ele não tinha consciência de que já tinha desencarnado e achava que estava enterrando ele vivo, né, querendo matar ele. E ele já estava morto. E ele não percebeu que ele já estava morto, estava a falta de consciência sobre si, né? E tem outros que têm também as suas passagens que os levam a lugares no plano astral terríveis. O Guardião das Sete Portas, eu lembro parte do personagem, que ele foi parar em um lugar que ele estava em cima de uma pedra e em volta daquela pedra enorme, fechado de serpentes, querendo picá-lo. E ele ali não podia sair. Depois ele começou a reconhecer em cada uma daquelas serpentes espírito de pessoas que conviveram com ele em vida e que ele tinha levado àquele estado, né? É verdade. E por que 7 portais? Nós ouvimos falar muito nas 7 portas do céu, do paraíso, 7 portas do inferno, das trevas. Esses são os portais de entrada para... Do paraíso a gente vai colocar assim, são as entradas, as passagens para os planos positivos da criação. Certo. E os portais negativos, portais das trevas, porque ele é o guardião dos 7 portais das trevas. Sim. As 7 passagens para 7 faixas vibratórias negativas, ou seja, os 7 infernos. Então ele trazia em si, o personagem trazia, até que ele demorou para ele descobrir que ele trazia esse mistério em si. Aí quando ele descobriu tudo isso, aí ele assumiu a sua condição de guardião de um mistério divino, que é aquele que recolhe os espíritos que regrediram aqui na matéria.
A maioria dos seus livros conta o mistério de que cada um carrega. Aqui por ser meia-noite, aqui o portal, aqui a encruzilhada e muitos outros. Sim, eu tenho das 7 cruzes, tem uma série aí. Então vamos falar. O Guardião da Meia-Noite, ele traz em si o mistério da passagem de um dia para o outro. O dos 7 portais é a passagem de uma faixa vibratória ou de um plano para o outro. Certo. O das 7 encruzilhadas é a passagem de nível. Então, cada encruzilhada é o cruzamento de uma irradiação divina com uma faixa vibratória, é o nível. Enquanto esse abre as portas para recolher os que têm que ser recolhido ou liberar os que têm que ser liberado, a encruzilhada é quando o ser eleva-se de nível ou regride para um nível inferior. Aí ele sai de uma realidade e vai para outra. Aqui o ser pode estar sempre dentro da mesma realidade. Aqui não, na encruzilhada já é diferente. Cada encruzilhada é um nível diferente. Certo. E o Guardião da Meia-Noite, ele é justamente a passagem de um dia para o outro, de uma noite para outra, ou de um estado para outro estado. Ele sustenta, no caso, na esquerda, um orixá? Não, ele é sustentado por um orixá. Ele é sustentado. É. Primeiro, ele é manifestador de algum mistério não revelado do orixá maior Exu. Certo. O mistério universal, né? Por isso ele leva o nome de Exu da meia-noite. Certo. E agora, o mistério da meia-noite, que é a passagem de um dia para o outro, é uma regência. Essa regência é do orixá Omulu. Perfeito. Ele rege a passagem de um dia para o outro, na meia-noite. Então, ele é um Exu que atua na irradiação de Omulu. Então, dizer, ele serve enquanto um espírito que teve uma regressão, precisou retomar pela esquerda, através do orixá Exu, voltar à realidade espiritual humana, foi acolhido pelo orixá Omulu, ao qual ele serve. Perfeito. Então, nós temos que entender a relação desses guardiões com os orixás. Exu acolhe todos eles, os distingue com seus mistérios pessoais, divinos, Sim. perdão, que cada um desses Exus traz em si e não revela. Mas eles vão se revelar através do orixá que os acolhe. O orixá que os acolhe, então esse orixá é que distingue o Guardião da Meia-Noite, regido por Omulu. Guardião das 7 encruzilhadas, que é as passagens de níveis, o Baluaê. Guardião das 7 portas, dos 7 portais, também é por Obaluaê. Rubens, as pessoas acreditam que tudo é Exu, mas existem algumas questões ligadas a eguns, quiumbas, que não é a mesma coisa, Não. né? Sim. Isso nós temos que destacar. Exu é aquele que é graduado. Lei. Ele é graduado, ele traz impresso no seu espírito um símbolo. Ele é como que é um grau. Ele tem grau. Agora, o Egum, traduzindo o Egum para o português, é espírito. Sem grau nenhum. É o espírito que desencarnou, é um Egum. E existem espíritos que desencarnaram muito bem, seguem o seu caminho. Espíritos desencarnaram muito mal, voltam para os familiares pedir. É o típico caso explicado pela literatura espírita dos espíritos que vão até as suas famílias buscar ajuda. Esse é o Egum. Agora o Quiumba não. O Quiumba, ele já é um espírito que desencarnou. Eu brinco, no meu modo de brincar, eu falo a verdade. Já era sem vergonha aqui na matéria, já era oportunista, espertalhão, mentiroso e um monte de outras coisas na matéria, e tá cheio dessas pessoas aí. E quando ele desencarnou, ele passou por alguma situação, deu a volta por baixo, né? Lá não dá a volta por cima, dá a volta por baixo e retorna à tona. Aí ele mistifica. O Quiumba, ele não tem compromisso com a lei. Ele é um espírito que é oportunista. Ele se encosta num familiar, num conhecido que ficou na matéria, ou no desconhecido também. O que importa para ele é conseguir chegar à matéria e se aproximar, encostar em alguém.
Porque é dali que ele aure a energia que ele precisa. Ele se alimenta. Se alimenta. E ele mistifica o máximo que ele pode para ele não ser retirado. Ele mente, ele fala que ele é o Exu da pessoa, ou que é a pombagira, quando é espírito feminino, às vezes não é. Mas ele faz de conta que é. Até o dono verdadeiro aparecer, ou ser descoberto, aquela mistificação, leva tempo e tem que ser, o médium tem que ser paciente para lidar com essas coisas. Acredito. Bem, Rubens, só para a gente finalizar uma pergunta assim muito direta. Quantas obras? Olha, publicados, porque está condensado, o Cavaleiro da Estrela Guia 3 em 1, o Cavaleiro do Arco-Íris, que tem 800 páginas, é 4 em 1, o Guardião das Sete Portais aqui, ele era 2 em 1, era o Hashimei, depois o Guardião das Sete Portas, ele juntou tudo. No total dá 59, condensado em 54. Mas tem mais, né? Tem mais, tem. Tem muitos livros ainda para serem publicados, é que eu diminuí um pouquinho, teve ano de eu publicar 6 livros. Então agora eu diminuí um pouco, por uma orientação do próprio Pai Benedito, isso agora vai devagar, porque a base já está semeada. Perfeito. Essa base já está servindo para muita gente se esclarecer, ou esclarecer muitas situações que antes não tinha explicação. Agora os outros que vierem vão ser só complementares, mas já estão escritos já. Muito bom. Para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, por favor, o contato lá do colégio. Nós temos uma página, né? www.collegiodeumbanda.com.br, que é o site que nós colocamos as nossas coisas lá. Para contato é o e-mail, contato@collegiodeumbanda.com.br. Perfeito. Bem, nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos.